Bem, vamos lá. Nessa segunda aula nós falaremos sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem as seguintes funções. Ele une, sustenta e reforça outros tecidos. O fato dele unir tecidos, órgãos, formando um conjunto no nosso corpo, é que dá a ele o nome de conjuntivo, né? Formador do conjunto das estruturas, tá bom? Lembre-se que a gente estudou na aula anterior o tecido epitelial, que é sustentado, fica sobre uma camada de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, além disso, ele protege e isola órgãos. Ele forma cápsulas, né, membranas bastante resistentes, né, em volta, por exemplo, do testículo ou do baço, tá bom? E isso isola os órgãos uns dos outros. Alguns tecidos conjuntivos especiais, como o sangue, por exemplo, transportam substâncias, e outros, como é o caso do tecido adiposo, armazenam reservas energéticas, armazenam gordura. Tá? O tecido adiposo, o tecido conjuntivo, ele ainda tem mais uma característica aqui, ó, ele é o mais abundante e bem distribuído por todo o nosso corpo. Então, nós somos formados basicamente por tecido conjuntivo, tá bom? Bom, como é que é a estrutura padrão? O tecido conjuntivo tem uma estrutura padrão. Do que ele é formado? De células e de matriz extracelular, que é o que fica entre as células. As células no tecido conjuntivo, diferente do epitelial que nós vimos antes, elas são bem espaçadas, elas têm bastante espaço entre elas, e é justamente nesse espaço que fica a matriz extracelular, que é formada por fibras proteicas e substância fundamental. Tá? Então, diferente do tecido epitelial, onde tem muitas células bem grudadas umas às outras, bem próximas, e pouca substância intracelular, pouca substância entre as células, no tecido conjuntivo, ao contrário, tem células bem espaçadas e esses espaços são preenchidos por bastante matriz extracelular. Tá? Esse tecido, o tecido conjuntivo em geral, é rico em vasos sanguíneos e nervos, com exceção do tecido da cartilagem, que não tem vasos sanguíneos praticamente, né? Ou não tem nenhum vaso sanguíneo, só em volta dele, numa membrana chamada pericôndrio, e os tendões também não apresentam vasos sanguíneos. Agora nós vamos ver qual é a estrutura do tecido conjuntivo. Então observe aqui o que a gente estava falando antes, né? Nós temos aqui as várias fibras. Então você observa aqui, ó, fibras reticulares, fibras elásticas e fibras colágenas. As fibras reticulares são essas aqui em forma de rede mesmo, por isso reticular, retículo é rede. Elas se espalham na forma de uma rede de fibras. As fibras colágenas são essas mais largas, amarelas aqui, e as fibras elásticas são mais finas e também bem distribuídas. Tá? Essas fibras, juntamente com a substância fundamental que nós estamos vendo aqui, são produzidas pelos fibroblastos. Essas células, então aqui ó, o fibroblasto, é uma célula que é a principal célula mais abundante no tecido conjuntivo. Ele é responsável por formar essas fibras todas, os três tipos, e a substância fundamental. Os tecidos conjuntivos se diferenciam basicamente pelo seu tipo de célula, mas principalmente pelo tipo de substância que eles têm entre as células, o tipo de substância fundamental. Tá? Bom, aí nós encontramos aqui os macrófagos, ó, macrófagos. Essas células, que são, o macro significa grande, fago, comer, é uma célula grande que come, né, que come o quê? Que fagocita partículas estranhas, bactérias, por exemplo, que possam estar presentes no tecido conjuntivo. Tá? Os plasmócitos que você está vendo aqui, né? São essas células aqui, os plasmócitos, eles são responsáveis por produzir anticorpos contra agentes infecciosos. Eles são mais abundantes na pele, no intestino e em áreas que têm infecções crônicas, porque, afinal, o papel deles é justamente produzir anticorpos para proteger essa área contra os agentes infecciosos, tá bom? Os mastócitos que nós estamos vendo aqui em cima, ó, mastócitos à direita, tá? Os mastócitos são células com grãos de histamina. Eles são células responsáveis principalmente pela liberação dessa substância que é a histamina em resposta a reações alérgicas. Tá?
eles normalmente estão próximos a vasos sanguíneos, e quando nós temos uma alergia, nós tomamos normalmente remédios chamados antihistamínicos, que são remédios que bloqueiam a ação da histamina liberada pelos mastócitos, diminuindo então os efeitos da alergia. Tá bom? Para terminar, nós temos aqui a célula adiposa, que também é chamada de adipócito. Os adipócitos são células que armazenam gordura. Tá? Então, eles têm a função de armazenar gordura como uma fonte, uma reserva energética. Eles sempre são encontrados logo abaixo da pele e ao redor de alguns órgãos abdominais, por exemplo. Tá bom? Agora nós vamos fazer exercício para ver aquilo que você aprendeu. Vamos lá?